Ah! Oi! Oi! Chegou. Obrigado. Tá tudo bem? Tudo bem. Preparada? Prazer. Não Prazer sei. é meu. Ai, Fique vamos. tranquila. Vai dar tudo Que certo. vai dar tudo certo, vai ser bem legal. Vai ser uma conversa bem tranquilinha, eu prometo. Seja bem-vindo. Ela me deu um presente e eu chorei. Laís sempre contou histórias com imagens, mas dessa vez foi ela quem abriu o coração. Uma artista que eterniza memórias, inclusive as minhas, e hoje os papéis se inverteram. Abrimos juntos uma caixinha do passado e o que tinha lá dentro nos Você não sabia que tava surpreendeu. aí? Avós, lembranças, saudade, reencontros. É o episódio de estreia. É sobre ela, mas também sobre todos nós. A vida é feita de momentos. Pequenos gestos marcam e ficam. E as memórias são o cenário da nossa história. Todo objeto e espaço conta quem somos e o caminho que trilhamos. Eu sou o Salvador e desde criança sou um artista inquieto, eterno bailarino que transformava pequenas coisas em grandiosidades, apaixonado por viver e experimentar. Posso ser muito interessante, mas me considero muito mais interessado e boas conversas me levam a longas viagens. Hoje me conecto com experiências, explorando narrativas que nos moldam. Como? Organizando memórias. O que guardamos diz muito sobre nós. Obrigado por me receber. Prazer enorme, estou muito honrada. Que bom, disso. eu também estou e eu acho que a nossa conversa vai ser linda, igual Não tem você. dúvida. Se você gosta de boas histórias, cheias de memória, afeto e umas reflexões no meio, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que vem por aí. Tem muita memória boa chegando por aqui. Na verdade, eu começo com uma pergunta que ela não é tão fácil, mas eu já começo te perguntando se a sua casa, seu ambiente que você vive, pegasse fogo e você pudesse escolher um único objeto para salvar que contasse um pouco da sua história e o que você faz hoje. Que objeto seria esse? Eu acho que hoje seria, sem dúvidas, o meu iPad, né? Meu tablet de trabalho. Que sem ele hoje eu acho que seria difícil fazer o que eu faço, né? Eu falo que isso é meu terceiro braço, na verdade. E você tem o dom de eternizar boas memórias, histórias na pele das pessoas, né? Eu tenho várias tatuagens que a Laís fez. Essa. Tem uma no pescoço. E isso é lindo. Sim, todas foram muito significativas. Por isso eu escolhi você. Ah, Porque eu acho que a forma que você tem de lidar com o seu trabalho e o que você faz tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui nessa série. entendi. Então, é isso. Obrigada. Respondendo a sua pergunta. Eu costumo dizer que as tatuagens, as histórias, a tatuagem não deixa de ser uma cicatriz, né? O que é uma cicatriz? É uma ferida curada. Então, de certa forma, eu acho que o meu trabalho também ajuda a curar muitas coisas. E eu sou muito feliz e grata a toda a minha trajetória por eu ter chegado até aqui. Que lindo isso que você falou sobre a tatuagem. E como eu sou também seu cliente, eu acho que você não faz só uma tatuagem, né? Você acabou de explicar todo o seu olhar que tem por trás do que você vai colocar na pele de uma pessoa. Então, você faz um estudo, você explica, às vezes você faz as pessoas mudarem de ideia do que elas querem fazer. Acontece com frequência. A pessoa chega com uma ideia e sai daqui com uma coisa completamente diferente. Sim, Acontece. é lindo. Eu amo tatuagem e eu gosto de fazer tatuagem sempre pra marcar uma fase da minha vida ou algum momento. E eu vou aproveitar para mostrar, que isso nem estava muito no roteiro, que a Laís me deu de presente a minha tatuagem, eu bailarino,
E você conseguiu resgatar uma coisa dentro de mim que estava apagada há muito tempo. Eu falei isso pra você quando eu vim tatuar. Sim, sim. Eu quis esquecer por muito tempo que eu dancei. E tatuar isso aqui de novo foi trazer essa cura da cicatriz. Exatamente, Você falou. exatamente. Eu acho que resgatou alguma coisa em você, né? De falar, cara, eu fui bailarina, eu sei dançar, eu danço, eu sou isso. Sim, Né? hoje eu consigo me sentir sendo ainda. Porque eu não falava, hoje eu sou bailarino. Sou bailarino de novo. Isso é incrível. Depois de 20 anos. Eu vi até um post que você fez uma vez, acho que foi essa Por semana, por agora. Não sei quando o nosso vídeo vai pro ar, mas uma pessoa falando que você inspirou muito ela quando você dançava, Sim. né? E eu, obviamente, lembrei da tatuagem na hora, eu falei, cara, é isso. E é louco Fez porque todo sentido, eu só tinha né? 9 anos. Quando eu li aquele comentário, eu fiquei pensando como é que eu podia inspirar alguém e eu só tinha 9 anos. É muito doido. E eu lembro muito bem de quem fez esse comentário e a gente conversou depois pelo inbox e ela me falou: os meus pais ficavam esperando você se apresentar porque a gente te amava. Mentira! Você me falou do seu tablet, né? Eu sei da importância que ele tem no seu trabalho, mas eu queria que você explicasse um pouco das suas memórias, né, mais marcantes com esse objeto. É muita coisa por trás disso, não é só um tablet, né? Acho Sim. que teve muita história para chegar nesse tablet. Desde pequena, desde que eu me entendo por gente, eu desenho. Laís, tem alguém na sua família que desenha? Você teve alguma influência? Não me lembro disso, de ter alguém me incentivando a desenhar. Mas é uma memória que eu tenho, assim, dias de chuva, principalmente, né? Eu sempre fui muito arteira. Sempre gostei muito de brincar na rua e tal, mas nos dias de chuva eu sentava no chão da sala da casa da minha mãe, a gente tá num estúdio, que hoje fica na casa da minha mãe. Eu deitava de barriga para baixo e pegava meus lápis de cor, canetinha, cola colorida, e ali era um momento que era eu me concentrava e saía. O desenho veio, me formei em desenho industrial, né, pelo UFRJ. Sempre teve muita conexão, assim, com a minha família, apesar de ninguém desenhar, mas eu desenhava para eles, né? Eles eram os meus primeiros clientes, eu fazia quadrinhos, na verdade. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você. Não, mas você falando dos seus lápis, da sua cola, eu consigo sentir o cheiro disso. Consegue. Com uma mistura da terra molhada? Sim, dias de chuva e o cheirinho daquela cola colorida, que era uma coisa muito específica, né? E era muito bom. Eu tinha mania de passar cola na mão, deixar secar e depois escrever. Sei lá, fazer um coração e passava cola na mão, secava, puxava. E saía o desenhinho. Nossa, eu colecionava ponta de lápis de cor. Nossa. São memórias muito boas, são momentos muito bons que o desenho, a cor, a cola colorida. E até eu já te falei que uma vez eu comentei com você que o melhor presente da minha vida, que eu consigo sentir até hoje quando eu olho, era uma maleta. Eu até trouxe a maleta. Pega pra gente. Essa maletinha. Pega pra gente ver que depois eu volto no tablet. Era essa maletinha e ela Que vinha. linda! Era lápis de cor, cola colorida, giz de cera, tudo dentro. E quando eu abri, assim, nossa, foi uma realização. E eu fiquei, sei lá, o mês inteiro, a semana inteira, o dia inteiro desenhando e nunca consegui me desfazer dela. Eu nem sei quantos anos ela tem. E você consegue sentir todas as sensações de quando você ganhou a maletinha. Que era uma coisa muito especial. Eu também tenho esse tipo de lembrança com essa. Não era essa maletinha, mas era um outro estojo de. Sim. Ele dobrava e era um estojo que você abria e tinha um monte de canetinha, um monte de lápis de cor também. Sim. Que normalmente nem todo mundo conseguia ter. Eu demorei um tempão pra conseguir ganhar. Mas. Quando ganhava, nossa, quando era uma festa. Quando alguém na escola chegava com aquilo e você ainda não tinha, todo mundo queria usar esse estojinho, essas coisas. E eu sei que hoje você guarda uma coisa também especial dentro dessa. Que tem a ver com memória. Você não guarda foto? Então, eu não. Tava com foto. Tava com foto, você me pegou agora, porque eu falei pra minha mãe que eu falei, mãe, pega pra mim Não aquela precisa abrir maleta. se você não quiser. Eu não sei o que tem aqui dentro, na verdade. Eu falei, não vou abrir, mas eu posso abrir. Não precisa se você não quiser. Deixa eu abrir. Vê o que é então. Ah,
São coisas fofas e que dá pra mostrar. Dá. Super. Tem a ver também. Jesus Cristo. Eu vou. Viu? Nossa, você não sabia que tava aí? Tô chocado. Isso aqui era dela, essas Gente. coisas. Os anjinhos que ela gostava, os imãs. Gente, cadê meu lencinho? E na hora que você abriu, E eu? quando você falou não sei o que tem aqui dentro, quando você abriu, na hora veio na minha cabeça pra perguntar se eram coisas da sua avó. É. Quando eu vi. Que amor, ai, que amor, Ela, gente. ó. Nossa. Tá sendo E ela- tá batizando o nosso episódio. E, das e suas muita memórias. coisa de Nossa Senhora de Fátima aqui que ela gostava. Ela era religiosa? Era. Ela não. Ela era católica, né? Mas a minha avó gostava das pedras, da energia, dos anjinhos, enfim, ela. Eu tenho muito dela, né? Eu herdei isso dela. Inclusive, muito do meu trabalho hoje, eu sinto ela. Né? Eu não sei se a gente consegue entrar nessa seara aí, nesse. Amor, como é que a gente não vai entrar nisso daí depois de aparecer esse monte de coisa aqui? Porque como você falou, né, assim, eu não faço só uma tatuagem, eu não faço só um desenho, né? Eu me conecto com pessoas, então toda a minha trajetória, né, a minha avó na minha vida, ela sempre foi isso, ela sempre foi amor, ela sempre foi cuidado, não só comigo, mas com a minha família inteira. E ela passou isso muito bem pra minha mãe. E pra mim também. Então, minha mãe, eu era pequena, minha mãe trabalhava, então quem me cuidava de mim era minha avó. Enfim, eu cresci assim, com esse olhar, né, de empatia, cuidado com o próximo e tudo mais. E aí, e aí eu falei, cara, eu preciso levar isso pras pessoas de alguma forma, sabe? Eu não tenho como deixar esse legado morrer junto, né? Então eu aplico isso com muito carinho no meu trabalho hoje. Então você acha que todas essas coisas da sua criação com a sua avó te moldou para o que você é hoje? Me moldou, sem dúvida. Tudo eu falo, vó, tá comigo. Ela- Nem sei. Ela viu você tatuar? Não viu. Não viu? E é uma coisa que eu sempre converso com a minha mãe. Ela seria a primeira. Eu tenho certeza disso. Minha mãe falou, sua avó ia ser a primeira a tatuar. Eu falei, eu não tenho dúvida disso, porque minha avó sempre foi pra frente, né? Aham. Ela pintava unha de vermelho, na época não podia pintar unha de vermelho e tal, mas minha avó sempre foi a mais autêntica, assim, também. Muito guerreira, sempre lutou muito pra conquistar as coisas. Isso eu acho que eu também herdei dela, porque quando a gente fala do iPad, o iPad foi a minha primeira conquista sozinha. Eu juntei centavo por centavo pra realizar aquele sonho, sabe? E eu vejo isso muito da minha avó. A minha avó, ela tinha o meu avô e tudo mais, só que meu avô não ajudava tanto financeiramente, então ela comprava roupa pra vender, juntava bijuteria, minha avó não sabia escrever. Então ela desenhava, por exemplo, bijuteria, ela desenhava a bijuteria pra identificar qual era a bijuteria pra saber o preço, sabe? Então ela sempre teve muito essa força, essa vontade de vencer e tudo mais, as Eu conquistas tô todo dela. arrepiado. E olha só, da sua caixinha de lápis de cor que você ganhou da sua tia, você desenhou e você disse que não tinha influência de ninguém, era influência da sua avó, porque ela desenhava as bijuterias dela. Então Verdade. talvez você tenha visto isso em algum momento, Sim. tenha ficado pra você, reproduziu isso na sua vida com a sua caixinha de lápis de cor. Você cresceu, fez uma transição de carreira e conquistou o seu tablet para elevar o nível do seu trabalho que você faz hoje. Sim, sim. Todas as coisas estão conectadas, não foi Nada por tá acaso. solto, né? Eu também acho. Inclusive, eu ia deixar pra falar isso pra depois, eu acho que todo mundo deveria passar por esse quadro, porque isso me fez viajar, umas viagens tão legais. Eu tô falando para as assim. pessoas que é uma terapia que elas não estão pagando, Mas é mesmo. Mas que é um resgatão, né?
que a gente faz lá naquela conversa. E eu achei legal que a gente faz uma pré-entrevista para entender tudo certinho. E a Laís, na semana, ela falou, nossa, eu tô pensando tanta coisa. Meu Deus, o que você fez comigo? Imagina eu. Imagino. Ouvindo as coisas das pessoas também, e, né, é muito doido, porque vocês não têm noção, às vezes, quando vocês estão contando tudo que vocês me falam, desses links, né? A gente começa a conversa de um jeito, tipo, não tenho nada pra falar, eu acho que nada a ver, nada tem a ver. E olha agora, né? Desde criança você já faz o que você faz hoje. Desde criança você já faz. Eu não tinha essa noção, assim, A partir da nossa conversa eu comecei a linkar, eu falei, gente, mas essa sou eu, sabe? A arte esteve sempre comigo, o amor, a empatia, o olhar, eu só juntei um Você é uma pouquinho artista, você não é só uma tatuadora. É. Você pode se enxergar assim. Primeiro eu quero te agradecer por ter escancarado seu coração, seus sentimentos, ter falado as coisas com tanta verdade. Eu tô arrepiado, eu não tô com frio. A sua vozinha tava ali, a gente não esperava. E eu fiz um presente pra presentear também os meus convidados, né? Porque não é só a presença de vocês. Que chique. É um item bem especial, Então, eu quero nunca explicar tive antes de que te fazer entregar. trabalho, porque eu É sempre uma fiz peça de muito artesanato carinho. feita por uma Demorei artista muito que eu pra conheci fazer, numa mas feirinha é aqui no trabalho. Rio Não é também, porque eu com uma amo, história né? Eu faço que não porque vai eu ser gosto. incrível. Não vai ser trabalho. A gente se viu uma vez e a gente se conectou muito, assim, de... E aí ela faz esse trabalho em cerâmica e eu pedi pra ela desenvolver uma coisa e ela desenvolveu uma peça que ela não tá usando forma, então ela tá usando toda a criatividade dela, o sentimento pra produzir. As peças são parecidas, mas nenhuma é igual à outra. Eu acho que todas as histórias que também vão compartilhar comigo, nenhuma vai ser igual à outra. Não. Por mais que a pessoa, de repente, escolha um objeto parecido com o seu, nunca vai ser a mesma história. Então, eu quero presentear você com esse momento único. Obrigada. Obrigado você. Pulsar e fluir. Que eu acho que isso tem tudo a ver com o seu trabalho. Tem. São palavras que eu escolhi também pra estar nessas peças. Eu acho que você pulsa dentro de você as suas ideias, a sua criatividade e deixa fluir dentro do seu trabalho. Pode ler depois, sem problema. Esse item a gente deu um nome também carinhosamente de organizador de memórias. E no fim do episódio eu vou dar uma dica de utilidade para ele. Então todos os episódios vão ter uma dica de organização usando organizador de memórias diferentes. Então são várias utilidades. Eu nem sei. Pode, você claro, falou. Eu gosto muito de velas. Mentira. Para. Por quê? Termina. Eu amo velas, então pensei em acender a minha velinha aqui. Tô chocado. Sem brincadeira nenhuma. O Casquinha. Santiago tá de prova aqui que antes da gente vir, eu já gravei essa dica e Mentira! fiz um organizador de vela, um apoio pra vela. Já pensei. Eu já pensei aqui na minha pedrinha, com a minha velinha e... Que amor! Você sabe que vai ficar aqui, né? No estúdio, com certeza. Ai, o meu pra você, pode? Ou você ainda Pode. tem coisa pra falar? Não, tem várias coisas pra falar ainda, mas pode dar. Mas o que eu ia te falar é... Ai, a eu vou gente- chorar, né? Não vai não. A gente... Quando a gente fala das histórias da tatuagem, né? Que eu vou e conto pras pessoas, como você mesmo falou, você chega aqui com uma ideia e sai com outra. E muitas das vezes as pessoas chegam aqui com uma ideia, eu monto toda uma história e tal. Na verdade, eu faço várias opções pra pessoa escolher, Sim, né? faz mesmo. Eu faço uma que é mais intuitiva, outra o que a pessoa me pediu e uma intermediária, geralmente. E nem sempre a pessoa escolhe a que eu mais gosto, né? E óbvio, eu como profissional preciso respeitar isso. Mas muitas vezes elas se emocionam muito
com uma das opções, mas tatuam a outra. E falavam, por que a gente não trouxe? Poxa, isso seria um quadro perfeito, mas eu não sei se eu tatuaria. Eu, caramba, isso eu ouvi uma vez, aí eu ouvi a segunda. Cara, sinais. E você empreendedora já pensou. E criei a minha nova marca, chamada Ziza Instante Vivo. Ziza, por quê? Ziza era o nome que a minha avó me chamava. E o Instante Vivo porque é mais uma forma de eternizar histórias, né? Não na pele, mas da forma que a pessoa quiser. Aí eu fiz uma pra você. Ai, meu Deus. Segura pra mim. Ai, não sei se eu tô preparado. Tá sim, tá sim. Já tô nervoso antes de abrir. Eu espero que você goste. Vou mostrar a embalagem linda com o Ziza. Ai, gente, que silêncio. Gente, a gente precisa arranjar um direitinho, pelo amor de Deus. Não tô com coragem de mostrar. Mostra. Ai, gente, como a gente tá falando de vô. É pra ser feliz. Não, tô super feliz. É que tem tanta coisa. Sou eu e meu avô. E eu postei essa foto esses dias. Quando eu tava no pré, não sei se todo mundo viu, mas quando eu tava no prézinho, eu cantei Maria Chiquinha e meu avô foi tocar, porque meu avô também era um artista. Então, muita coisa do que eu sou hoje eu aprendi com ele. Tô muito feliz, tô chorando de felicidade. Eu tô assim porque é a minha ficha que eu dei pra você segurar. Eu queria muito que tivesse o meu nome, que é o nome do meu avô. E aí, eu quis colocar Salvador Correia Neto, porque meu avô era Salvador Correia. E de alguma forma, eu queria que ele estivesse comigo também aqui. E ele tá. Em tudo que eu faço também, eu também falo com ele. Obrigado. Ah, mais uma forma de eternizar. Agora você leva pra você, na sua casa. Obrigado. Eu quis fazer tentei fazer a Maria Chiquinha, mas falei, não, ela só vai pro mato mesmo. Não, desculpa, ela não apareceu nem na foto que eu postei. E o balão de Boituva, é. Eu também quis fazer como se fosse você cantando, sabe quando o som Aham. faz assim, aquelas ondas, na cor do arco-íris. Ai, que lindo. Tá aqui também. De alguma forma. Viu? Obrigado. Deixa eu dar pra produção. E aí eu tenho uma tatuagem também, que é o S, eu sei, porque meu avô tinha essa tatuagem. Ele mesmo tatuou nele, não foi a Laís que fez essa, então não fiquei olhando muito. Só Pode olhar. Consegue continuar? Nossa, eu não tava esperando, juro. É, que bom. Bom, foi uma surpresa boa, né? Queria te perguntar se você tem algum ambiente que, de todas essas memórias que você contou, se tem algum ambiente, né? Você falou, eu lembro muito da casa da minha mãe, da sala da casa da minha mãe. E a gente tá no seu estúdio, né? Que é seu hoje, sozinha. É. E que é na casa da sua mãe, né? É. Então,
ter ainda essa rede de apoio, sua mãe maravilhosa tá aqui te ajudando todo instante, trazendo coisa, cuidando de você. E uma coisa interessante também de ambiente, né, já que a gente tá falando de ambiente, até os meus 17 anos, 16 anos, eu dividi o quarto com meu irmão e com a minha avó. Era aqui? Não, Ah. era do outro lado. Já ia Só pegar o tinha lencinho de novo. Só tinha um quarto a casa. E aí eu fiz 18 anos, minha avó faleceu, eu tinha 16 ou 17 anos. Eu ganhei esse quarto de presente. Então foi mais uma conquista, assim, uma coisa que eu sempre quis, Uma sabe? independência real. O de meu 18. cantinho, organizar as minhas coisas, a minha vida e tudo mais. Isso aqui, esse espaço foi o meu presente de 18 anos, assim. Que até então a gente dividia tudo, né? E aí falando da organização e tal, eu tinha que ter organização, porque meu irmão, ele era todo metódico e tal. Normalmente os irmãos são mais mesmo. Ele era. Aí eu tive que aprender a ser organizada e tal, mas aí eu dividia tudo com a minha avó. Eu dividia o armário com a minha avó, eu dividia a cama, a gente dormia numa cama de solteiro junto até os meus 17 anos. E aí aqui foi uma outra conquista. Então acho que assim, ambiente não tem... Nossa, e eu não sabia disso. Não. Foi pra selar o... Não tem lugar melhor. Eu falo que aqui é o meu cantinho favorito, assim, porque aqui eu conquistei muita coisa. A gente chega ali na mesinha, tem o nosso nome, com tudo que ela vai usar, super organizada. É verdade, eu aprendi a ser organizada. Ai, olha, eu acho que as minhas irmãs também sofreram comigo. Você era metódico ou organizada? Os dois. A gente vai ter que responder essa pergunta aqui. Não, na verdade, eu sou do meio, então eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova. A minha mãe, ela sempre foi muito organizada. E como ela trabalhava fora, era a gente que tinha que ajudar ela dentro de casa. Então, tinha suas responsabilidades. Mas a gente odiava. Que criança que gosta de fazer, arrumar as coisas, arrumar, né? É verdade. Então, eu aprendi a gostar, não sei como, mas eu aprendi de alguma forma, e aí eu era sempre o mais organizado. Eu tinha o meu quarto, minhas irmãs dividiam, mas a gente dividia o banheiro, então a minha briga era cabelo no ralo, era não sei o que, era escova em cima da pia, entendeu? Entendi. Era esse tipo de briga, de quem vai limpar a casa, eram essas coisas, mas as minhas irmãs sofreram na minha mão também, desculpa. Aí eu tenho um quadrinho aqui, que a gente tá chamando carinhosamente de Organizando pelo Afeto. E aí, já que você falou da sua mãe, né, tem alguma coisa que você aprendeu a organizar com ela, ou com a sua avó, com o seu pai, ou com o seu irmão? Pode ser também, que você não precisa ser assim, tipo, aprendi a dobrar a camiseta assim. Mas uma forma de fazer alguma coisa, sabe? Essas coisas delicadas que você faz, né, nos seus coisas O que eu de aprendi, assim, a minha mãe, né, como eu falei, ela trabalhava fora, as coisas não eram fáceis, né? E ela sempre me ensinou muito a valorizar tudo. Das pequenas às grandes coisas, né? Então ela, nos detalhes, ela sempre me surpreendia. Às vezes eu tava na escola e ela... Do nada, um dia, não era meu aniversário, não era dia das crianças, não era nada. Ela chegava pra mim com um estojo, cheio de lápis de cor, com a mais variada paleta, com tudo organizadinho, tudo arrumadinho no estojo. E aquilo fazia meu dia, né? E aí, eu chegava em casa e ela falava, viu, filha, é só manter organizado. A gente vai conseguir fazer isso durar mais tempo. Você não gosta disso? Então valoriza e tudo mais. Então ela foi me ensinando com os pequenos gestos, as pequenas coisas a cuidar. A ter né? zelo, né? A ter zelo. E isso veio junto com uma organização, sabe? Tanto que uma coisa que eu amo fazer, arrumar armário. Ah, que legal! Amo! Minha terapia não tem nada a fazer. Vou arrumar meu armário. E eu acho que o arrumar, o organizar, ele vai muito, muito, Total. muito além do só botar as coisas no lugar, né? Às vezes é tirar as coisas do lugar também. Pô, isso não me serve mais. Não é só uma roupa, mas eu não
não me encaixo mais aqui, ou eu preciso mudar isso. Então, o armário, às vezes, é olhar pra dentro também, né? Eu acho que é muito mais sobre olhar pra dentro do que o só arrumar externo. um armário. Então, isso foi uma forma de me organizar também. E não sou eu que tô falando disso. Não é. A Alice que tá falando disso. Mas é Puxando real. sardinha pro meu lado. Não, mas é verdade. Não, mas é total verdade. Eu postei até um vídeo ontem, eu acho, falando de... Eu sou assim, nem sei se todo mundo é. Às vezes, o fato de você ir lá lavar a louça, de você estar ali, lavando a louça, concentrado, você tá pensando tanta coisa. Eu penso muita coisa enquanto eu tô lavando a louça. E isso acaba sendo uma terapia também, Sim. porque você tá ali refletindo sobre sua vida e já Se sai dali e organizando. já vai colocar em prática o que você tá fazendo. Com certeza. E o armário é muito isso. Eu vejo isso nas organizações que eu faço na casa das pessoas. Eu imagino. Mas no final, Nossa, ouvir isso que você falou da pessoa, é gratificante demais. nossa, liberou espaço dentro da minha cabeça, eu tô me sentindo mais leve. Ela, às vezes, nesse processo da triagem, de olhar as coisas, ela chora, ela conta da história, da briga, da memória. É muito isso. Então é muito mais dentro do que fora. Só que nem todo mundo consegue ter ainda essa. Acho que só organizar é organizar. Não. É chato, é metódico, não. Mas é isso que você falou. Quando você não estiver bem, vai lá organizar o seu armário pra Vai. você sair muito melhor. Com certeza, eu adoro. Eu adorei que você falou isso. Obrigado, tá? Vamos aproveitar que a gente tá nesse chororô. Tem um outro momento agora aqui também da série que eu queria que você ligasse ou mandasse uma mensagem pra alguém também que é ou foi muito especial pra você, que fez parte de algum momento da sua vida, que faz ainda, ou que você aprendeu alguma coisa, sei lá, mandar uma mensagem ou ligar, se você não se sentir confortável, pode ser uma mensagem de áudio, falar pra pessoa alguma coisa que você ainda não teve oportunidade de falar pra ela. Posso te ligar? Pode chamar sua mãe aqui, sabe? A mãe dela tá aqui. Não, ela vai morrer. Tudo bem, mas pode falar pra ela. Pode falar pra ela. Não, ela fala pra você aqui. Queria dizer que eu te amo. Ah. Que eu sou hoje metade do que você é. Pedir desculpas, porque às vezes eu fico um pouco distante, mas eu só tenho a agradecer você por tudo nessa vida, por me formar hoje, por eu ser a mulher que eu sou, por eu ter a força que eu tenho, que eu tento ter. Eu te amo. Te amo demais. Você sabe disso. Você é uma... Mesmo a Lúcia aqui nesse mundo não foi a tudo. Você é demais. Você é demais. Minha parceira. Quero criar uma playlist colaborativa com as pessoas que passarem aqui pela série. Essa playlist vai estar disponível para as pessoas também incluírem músicas especiais. Qualquer música. Qualquer música para você que tem um significado. Mas não é tão feliz. Não é tão feliz? Não, eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, eu não queria que fosse uma coisa triste, mas Mas é significativo. tudo bem. É a sua música. É, É a sua música. Você pode falar o nome? posso. Como é grande meu amor por você. E o que ela significa pra você? O nome já diz, né? Quando eu era pequena, eu tava até mostrando pro Léo. A minha playlist era o Tchan, né? É o Tchan, não sei o que e tal. E minha avó, Roberto Carlos. E eu achava aquilo cafoníssimo. Só que a gente vai crescendo, né? Uhum. E vai vendo as coisas com outro olhar. E quando eu a via na frente da televisão, cantando pro Roberto Carlos, com a mãozinha no coração, assim, eu tenho essa memória, sabe? E eu não tenho como não amar essa música. Por mais que seja cafona, o amor é brega. Eu tenho essa música tatuada aqui. Eu
tatuei ela na minha mãe, inclusive. E eu fiz pro meu avô. É. Então, a gente tem uma tatuagem igual da Rosa, que era da minha avó. E aí em cima eu fiz um beija-flor, que era o pássaro que minha avó mais amava, com essa música. Que lindo. É. E era essa música, mas aí, assim, pra mim ela é especial. Muito. E eu tenho uma tatuagem que aqui, ó, que também nós fizemos pro meu avô. Aham. Minha mãe, fizemos as andorinhas, porque meu avô também cantava naquela moda de viola. As Aham. andorinhas voltaram. Maneiro. E aí nós fizemos também, e cada um pintou o seu coraçãozinho de vermelho. Você deve fazer bastante tatuagem pra homenagear a avós, né? Faço. Queria muito ela aqui hoje. Eu também, mas eles estão aqui com a gente. Sim. Tenho certeza absoluta que, amor, depois de tudo isso, se a gente não acreditar em nada disso, nossa. Mas tá lá disponível na playlist, tá, gente? Pelo amor de Deus, vão lá ouvir e colocar as músicas de vocês também. E aí eu também vou adicionar uma música. Enquanto eu tava fazendo a sexta-feira, eu tava muito, assim, sensível, sabe? Tudo que eu fazia eu chorava, eu falava, meu Deus do céu, eu não posso ficar assim, porque eu vou gravar, né? E aí eu consegui pegar a fichinha, daí eu fiquei pensando nesse negócio do meu avô e eu já chorava. Aí veio um vídeo pra mim, até mandei pra Darcy o vídeo, e eu fui ver a tradução da música. É uma música internacional, não é nacional do jeito que eu gostaria, mas não tinha como ser outra a não ser essa. E é daquele Benson Boone, que é um garoto super novo que tá bombando aí. E a música... Já vou chorar. A música chama Beautiful Things. Coisas lindas. E eu tô vivendo tantas coisas lindas Sim. através disso. E na sexta-feira, tanta coisa estava acontecendo. Eu falei, gente, essa música era pra eu ouvir agora. E ela fala, eu te quero, preciso de você, ó Deus. Não tire essas coisas lindas que tenho. E uma coisa engraçada de playlist também, que o pessoal aqui, quando vem aqui, todo mundo fala, Laís, me dá sua playlist. Porque a música tem essa coisa de conectar a Tem. gente. E tem de tudo. Você. Em- E te leva pra todas as épocas que você imaginar. Eu gosto muito, a música conecta muito. Eu sou muito musical. E a música tem realmente esse poder, assim, de me levar pra lugares, sabe? E eu amo música sertaneja. Estou assistindo um programa que sertaneja aos domingos, eu só assisto porque eu vejo meu avô tocando ali, sabe? Então, eu sou muito musical. Eu desenho no seu quadro toda vez que eu olhava, eu ficava, que coisa! Esse climinha gostoso, esse astral que tá aqui, continua lá no @SalvadorOrganizer. E se essa conversa te tocou de alguma forma, imagina o que vem nos próximos episódios. Esse projeto tá só começando e eu quero te ter nessa jornada. Se inscreva, encaminhe para quem você ama e vamos juntos continuar organizando memórias. Bem que vale a pena. Se você tem alguma memória especial, conta pra mim nos comentários. Quem sabe a sua próxima memória pode estar aqui. Agora a gente vai ter que voltar pro mural de memórias. Vamos, já tô boa. E aí, esse mural de memórias, na verdade, eu quero captar um pouco de você, do que a gente conversou aqui. Se você quiser segurar o seu objeto, se você quiser Claro. segurar suas pedrinhas, quiser segurar o bolo ou o organizador de memórias, aí fica a seu critério. Eu posso botar as pedrinhas no organizador? Claro! Gente, olha, eu fui muito surpreendido hoje em tudo. Fica bom. Eu espero que vocês também, viu? Que olha... A foto vai ser meio tremida. Ai, ai. Posso? Pode. Arrasou! Daqui a pouco a gente vê. Tá. E aí, alguém tira uma mini dela só pra... Pode ser de longe mesmo? Eu dar pra ela. Que essa aqui é minha. Seu moral. E essa fica com ela. Bichinha! Obrigado.
pra você. Obrigada, amei. Vai ficar ali, né? Você também tem um mural de memórias ali, né? E aí eu queria, pra gente começar a encerrar, o que você gostaria que as pessoas que estão assistindo o nosso super episódio aprendessem com as nossas conversas sobre as suas memórias e tudo que a gente falou aqui? Como eu disse já aqui, eu te perguntei por que eu, né? Porque às vezes a gente fica vendo tantas pessoas famosas, importantes, né? E tal, todo mundo quer saber. Eu falei, pô, mas quem vai querer saber de mim, né? Mas eu acho que tem tantas pessoas anônimas, né? Que tem muito a ensinar, tem muito a passar mensagens boas, mensagens positivas. E que as pessoas aprendam também a olhar com empatia, olhar com cuidado pro próximo. Acho que hoje o mundo tá muito doido, né? Acho que falta isso nas pessoas. Então, cara, não, eu sim. Eu acho que, de certa forma, eu posso ajudar pessoas. Não sou a pessoa mais famosa do mundo e tudo mais, Mas pra mim você é. Ah, obrigada. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa, uma história pra contar, independente E pra do ensinar. que ela é ou do que ela faz. E Sim. eu tenho certeza que muita gente vai se identificar na sua história, nas coisas que a gente conversou. Eu vou sair daqui hoje com certeza prestando mais atenção na delicadeza das coisas. Eu já sou uma pessoa que cuida, mas cuidar mais, como também você aprendeu com a sua mãe. Sim, Em ter essa escuta, você é uma pessoa que escuta muito, um olhar sempre atento. A gente sempre tem a aprender. E eu espero que você possa sentir um pouco do que aconteceu com a gente aqui, dessa energia boa, desse amor. Eu desejo mais amor ao próximo, que vocês sejam muito felizes. E se vocês puderem passar por uma experiência dessa também, nem que seja, sei lá, um amigo em casa, pede pra fazer esse teste do teu próprio, manda uma mensagem. Brinca de organizando Fala, memórias. Sal, me entrevista também, porque eu acho que vale muito a pena. É uma experiência mesmo, muito diferente, que eu nunca pensei passar. Eu revisitei muitas memórias e foi muito gostoso reviver isso. Mas é como eu te falei, o passado constrói o nosso presente, constrói quem nós somos hoje. E se todo mundo pudesse passar por essa experiência, ia ser fantástico, assim. Que bom. Pra mim também tá sendo um grande aprendizado, assim. Você organiza realmente as suas memórias e você fala assim, caramba, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, eu passei por isso, foi muito legal. E agora daqui pra frente. Então, eu acho que é isso. Eu desejo que as pessoas aprendam a ser mais empáticas. E pra encerrar, eu tenho uma perguntinha bem rapidinha, assim. Uma memória vivida, jamais esquecida. O que vem na minha cabeça é o dia que eu ganhei essa maleta. Assim, de prom. A gente tá começando a conversa. A gente começou a conversa com ela e tá encerrando a conversa com ela. Foi realmente incrível, assim. Jamais vou esquecer. Só quem teve essa maletinha ou quem não pôde ter essa maletinha vai entender. Obrigado. Obrigada a você, parabéns. Obrigado. Às vezes, um objeto simples guarda uma história inteira. Hoje, o nosso organizador de memórias acolhe um porta-velas, porque tem cuidado que acende por dentro. A luz aquece, acalma, e acender uma vela é como deixar um farol aceso dentro de nós. Um lembrete discreto de que até o silêncio pode iluminar. A gente se vê no próximo episódio. Faça mais com Amor? pessoas. Amor? Amei. Isso, Amei. viu? Muito bom. Falei que não ia doer, que ia ser tranquilo. Não E é uma sessão de terapia. É.